Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de atualidades, trabalhando sempre os temas, que são os temas presentes nos editais e que nós chamamos de temas permanentes ou temas frios. Aqueles temas que sempre caem e que você tem que conhecer, que você não depende do edital aberto nem do que acontece próximo a uma prova. Temas como Conselho de Segurança da ONU, educação, saúde. E dentre os temas presentes em muito edital, que inclusive foi alvo de uma questão bem polêmica na última prova do TJ do Pará, só para ficar num exemplo, é globalização. O termo globalização, que é o tema da aula de hoje, ele pode atender a milhares de objetivos, pode atender a milhares de conceitos, mas vamos trabalhar a conceitualização da globalização. Esse termo, globalização, ele surge nos anos 90, né? No finalzinho dos anos 80, mas em particular nos anos 90, que esse termo ele ganha uma força muito grande. E a globalização é você ter mercados cada vez mais livres de fronteiras nacionais. É você ter empresas que cada vez mais atuam em múltiplos mercados. É você, por exemplo, ter agências do Banco do Brasil, que é um banco público brasileiro, né, uma entidade da administração indireta, o Banco do Brasil, até ser privatizado, e está presente em vários países. Por exemplo, você ter o Santander espanhol, você ter o Carrefour francês, você ter a Goodyear americana, a Ford, e por aí vai. Então, globalização no seu sentido amplo, globalização no seu sentido inicial e geral, é você ter, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, um mundo cada vez menor, um mundo cada vez mais com fronteiras abertas. Eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo pessoal, que eu acho que ilustra bem o que é essa característica atual da globalização. E que a internet ela ajuda muito, né? A internet ela é um ator fundamental, muito importante na globalização e na aceleração da globalização. Eu sou do rock and roll, sou do hardcore e eu nasci em 75. Então, em 85 até 1990, eu era um jovem rebelde, hardcore, e era dificílimo você ter um CD novo de uma banda, um disco novo de uma banda. Nossa, nós ficávamos sabendo que a banda lançou um disco novo e demorava meses para chegar o LP e depois o CD ou a fita no Brasil. Ou você esperava ter um clipe na MTV. Hoje em dia, o cara grava na sua casa, o cara joga a música na internet e imediatamente o mundo todo conhece. O lançamento é mundial. Então isso é um exemplo muito pontual do ponto de vista cultural da globalização. Vamos para aquilo que cai em prova, vamos para aquilo que é abordado em prova sobre globalização. Porque, num primeiro momento, explicando livremente, assim, do jeito que eu expliquei no primeiro momento, pode parecer um tema muito solto, pode parecer um tema muito desprendido, mas na verdade não é. É um tema muito conceitual. Então vamos lá, vamos trabalhar e conhecer os conceitos da globalização. Bom, em primeiro lugar, ela não é estática, ou seja, está em constante evolução, desenvolvimento e transformação. E isso tem a ver com o que eu acabei de falar para você, né? Na verdade, a globalização, ela muda a cada dia, porque a internet ela estabeleceu uma outra velocidade para as coisas. Eu vou te dar um exemplo. O Uber age no mundo todo. Airbnb, aquele aplicativo de aluguel de imóveis, age no mundo todo, atua no mundo todo. O PagSeguro do Brasil, que é do UOL, né, do Grupo Folha, abriu as suas ações na Nasdaq, a bolsa americana. E o mundo mudou. Por exemplo, as relações se tornaram mais intangíveis. Você assiste aula online. Com a crise do Covid, essa relação intangível se tornou ainda mais presente, se tornou ainda mais
recorrente. Então, conceitualmente, qual é a empresa que tem a maior frota de automóveis do mundo? A empresa que é a primeira colocada em automóveis e transporte de passageiros não tem nenhum carro, que é o Uber. A empresa que mais aluga imóveis no mundo não tem nenhum imóvel, que é o Airbnb, aquele aplicativo que você aluga imóveis de proprietários. E por aí vai. Qual lugar do mundo que as pessoas arrumam emprego? Em aplicativos de empregabilidade. Então, a globalização ela é dinâmica, não é estática. Essa é a primeira característica. A segunda característica é a característica importante, um termo que apareceu na tal prova da PC do TJ, desculpem, do Pará que eu comentei, que foi uma questão bem polêmica, que é o conceito da aculturação. Adoção, adaptação e mistura de diferentes elementos culturais. O que é a aculturação? É cada vez mais você ter referências culturais que não vêm da sua origem. Eu vou te dar um exemplo. No Brasil, todo mundo sabe o que é a Black Friday. Todo mundo sabe o Halloween. No meu prédio as crianças ficam pedindo doce lá no Halloween todo ano. Todo mundo conhece pelo menos um time do basquete americano. Sei lá, Charlotte Hornets. Todo mundo conhece um time de futebol da Espanha. Por aí vai, né? Então, a aculturação é quando a cultura de um país ela é cada vez mais influenciada, é cada vez mais contaminada, no bom ou no mau sentido, com referências culturais que são de outros lugares, de outros países. Não se comemora. E aqui eu não estou defendendo ou criticando, eu tenho uma opinião sobre isso, aqui não é o lugar de ficar batendo papo sobre opinião pessoal, né? Eu estou passando para como vai cair na prova. A aculturação é importante, é uma importante consequência da globalização. Uma importantíssima consequência da globalização. Rezendão, mas a cultura de massa americana, Marvel, Disney, DC, séries, filmes, ela é imposta para nós. Então, não estou discutindo isso. Na verdade, a aculturação, como o termo diz, é a adoção, adaptação e mistura de diferentes elementos culturais. Então, fica esperto, porque aqui tem um aspecto importante. De diferentes elementos culturais de diferentes regiões, entendeu? Fique atento com isso. Criação de blocos econômicos, cujo principal objetivo é estreitar as relações comerciais entre os membros participantes. Não dá para falar de globalização sem falar de blocos econômicos. Isso é muito importante. Na verdade, quando se fala de Mercosul, União Europeia, NAFTA, ALCA, quando se fala de BRICS, Banco Mundial, FMI, são todos blocos de organismos da globalização. Né? Então, quando você tem, por exemplo, que os BRICS no governo Temer e mais no governo Bolsonaro perdem estrategicamente importância porque a estratégia de diplomacia e de relações internacionais do governo Bolsonaro é muito direcionada para uma relação prioritária com o Trump enquanto presidente, óbvio, e meio que não priorizava os BRICS. Mas você tem um grupo de países em desenvolvimento, Brasil, África do Sul, Rússia, Índia, China, mostra essa caracterização da globalização. Você faz alianças estratégicas com setores ou países que não são eventualmente aqueles que são próximos a você. Continuando, aldeia global. Esse termo também é muito presente quando se fala de globalização, né? O que é a chamada aldeia global? Mundo como uma grande comunidade única, devido aos avanços tecnológicos em transporte e comunicação. É bem mais fácil hoje você pegar um avião para ir para a Europa do que há 20 anos atrás. Tanto do ponto de vista da oferta, mais voos, quanto do preço da passagem. Expansão do capitalismo, é óbvio, né? A globalização tem direta relação com o livre mercado. Fortalecimento das relações comerciais, internacionalização do fluxo de capitais, privatização de empresas estatais, neoliberalismo e quebra de barreiras fronteiriças. Olha só,
por que os últimos tópicos falam de fortalecimento do capitalismo e falam do chamado neoliberalismo? Por uma razão. Porque a globalização, ela é mais do que tudo você ter empresas de um país atuando em mercados de outros países, né? Então, basta a gente ver o nosso dia a dia. Instagram, falei agora que nem aqueles caras que começam a falar inglês e ficam tentando falar com sotaque, né? Que feio. O Instagram, o Facebook, o Twitter, o Google, e as empresas de serviços que eu comentei, Uber, Airbnb, todas essas empresas fazem parte do nosso dia a dia. Os programas que o Alphacom utiliza para gravar, o browser que você utiliza para acessar as aulas, são todos oriundos, na sua ampla maioria, de empresas internacionais. Então, a globalização não é um movimento de esquerda. A globalização não é uma ideologia socialista. Na verdade, a ideia do livre mercado é uma ideia liberal. É uma ideia do liberalismo e do conservadorismo político, né? Perfeito? Continuando, vou pontuar agora para você uma coisa importante que é abordada em prova, que continuando as características da globalização, e depois eu vou pontuar os tais pontos positivos e os pontos negativos. Tempo de deslocamento através do espaço reduzido, é exatamente isso, né? Voos para o Japão, para ficar num exemplo, existem há muito tempo, mas hoje é bem mais rápido, é bem mais barato. Presença de multinacionais transacionais, que é o que eu pontuei mais até agora, né? Avanço das tecnologias de comunicação e meio de transporte, surgimento das multinacionais, informação transmitida instantaneamente, foi o que eu pontuei sobre a questão da música, que hoje é bem mais rápido chegar no mundo todo. Aumento da concorrência e competição econômica, porque depois eu vou para os pontos positivos, deixa eu só voltar para conversar um pouquinho com você sobre um tema. Então é isso, né? E tem uma história bastante interessante. Existia em São Paulo um banco chamado Banespa. Quem é de outros estados talvez não lembre, mas o Banespa ele tinha agências em todo o Brasil, e o Banespa era um banco estatal, banco do governo do estado de São Paulo, e ele tinha as contas dos servidores públicos estaduais. E para o banco ter a conta corrente, né, ter a carteira de depósito de conta corrente de servidor público é o paraíso, porque todo mês está lá depositadinho o dinheiro. Salvo exceções, como no Rio de Janeiro um tempo atrás. Mas se o governo deposita, é um dinheiro que o banco vai especulando no mercado financeiro. Então, como que pode o Banespa, um banco estatal, um banco aporte estatal, um banco que tinha o salário dos servidores públicos estaduais, falir? Na verdade, ele faliu, se tornou um banco completamente ineficiente. E, salvo engano, no processo de privatização, ele foi comprado pelo Banco do Brasil ou Santander. Eu não me lembro agora, acho que foi o Banco do Brasil. Mas, enfim, o que importa é outra coisa. Por que o Banespa faliu? Porque o Banespa ele era um banco antes da abertura econômica, antes do processo de globalização. Quando chega o Santander, quando chega o Citibank, quando chegam outros bancos gringos, quando chegam outros bancos internacionais, o Banespa ele não está preparado para enfrentar. A concorrência ele foi pego de calças curtas. Então é isso que está pontuado na lista aqui de tópicos que eu estou trabalhando. Aumenta a concorrência, aumenta a rivalidade, aumenta a disputa de mercado. Isso são características da globalização. Agora, tradicionalmente, a literatura sobre globalização apresenta socialmente, né, consequências positivas e consequências negativas. Vamos lá. Vamos para essas tais consequências positivas e negativas. Pontos positivos. Importante no combate à inflação e ajudou a economia a facilitar a entrada de produtos importados. Isso é verdade, né? Então, isso, agora sim, né? Agora você está vendo, eu estava só lendo para você, né? Então, importante no combate à inflação e ajudou a economia a facilitar a entrada de produtos importados. Agora sim. Porque basta você ver na sua cidade a famosa loja de R$ 1,99.
basta você ver a facilidade de comprar alguma coisa no site chinês. E por aí vai. Então, essa característica, né? Essa característica é bem presente. Essa característica é bastante imbuída à globalização. Você combate a inflação porque você tem maior oferta, você tem maior liquidez da economia. O consumo teve acesso a produtos importados de melhor qualidade. Às vezes, né? Às vezes é melhor qualidade. E mais baratos, assim como produtos nacionais mais acessíveis e de melhor qualidade. É a lei do mercado. Se você tem uma enxurrada de produtos chineses, se você tem uma enxurrada de produtos gringos, você tem que aumentar a sua qualidade. Você tem que se adaptar. Quer ver um exemplo da globalização que é muito importante? É a Budweiser. A Budweiser é uma dos símbolos americanos, né? A Budweiser é uma das empresas mais tradicionais americanas, né? A cerveja que mais o cidadão norte-americano se identifica. Quem comprou a Budweiser? Uma empresa brasileira, a Ambev, né? Então criou-se a Ambev, tanto é que os donos da Ambev estão entre os homens mais ricos do mundo e do Brasil. Os 3 sócios da Ambev estão entre os 5, 10 homens mais ricos do Brasil. E a Ambev, ela comprou a Brahma, comprou a Antártica, comprou as 2 concorrentes, foi comprando várias outras empresas e fez uma oferta na Budweiser. Foi tão complicado isso pro governo norte-americano. Como que pode um grupo brasileiro comprar a cervejaria, que é um símbolo nacional? E coincidentemente, quando a Ambev negociava a compra da Budweiser, o Bill Clinton, do charuto, da Monica Lewinsky, se você não sabe dessa história, procure depois. O Bill Clinton, o marido da Hillary Clinton, ele veio para o Brasil para fazer uma visita ao governo brasileiro, uma visita diplomática ao então presidente Fernando Henrique Cardoso, e na verdade o que ele veio negociar foi essa questão da Budweiser. Algumas exigências que os americanos tinham para não mudar o produto, não mudar a cerveja, não mudar as características que eram dos patrimônios dos americanos. Com as multinacionais, a globalização permite que os investidores de outros países investam no estrangeiro e vice-versa. É isso, né? Eu posso investir na Coca-Cola, eu posso ser acionista do Carrefour e por aí vai. Promove o desenvolvimento tecnológico justamente por essa troca de tecnologia. Bom, só que, como tudo na vida, também existem os elementos apontados como negativos. Concentração de riqueza. A maior parte do dinheiro fica nos países mais desenvolvidos e apenas 25% dos investimentos internacionais... Bom, dado importante aqui. Apenas 25% dos investimentos internacionais, ou seja, um valor bem limitado, né? 25% dos investimentos nacionais vão para as nações em desenvolvimento, que faz disparar o número de pessoas que vivem em pobreza extrema. Isso é um baita problema, porque a globalização, ela não foi a democratização do mercado. A globalização não foi a divisão equânime de riquezas. São coisas distintas. São coisas, aliás, bem diferentes. Uma coisa, outra coisa. Então, para a gente entender, para a gente compreender como que funciona, você percebeu as empresas que eu citei ao longo da aula de hoje? Você se deu conta das empresas que eu pontuei durante a aula de hoje? Carrefour, Budweiser, que agora tem capital nacional, né? Mas, enfim, todas as empresas gringas, ou norte-americanas ou europeias. Então, 25% das riquezas são distribuídas, 75% são concentrados. E concentração de renda é negativa, né? Menos para quem está na concentração. Alguns economistas afirmam que nas últimas décadas a globalização e a revolução tecnológica e científica, responsáveis pela automação, são as principais causas do aumento do desemprego. Olha, isso é bem polêmico. Eu não sou ludista, eu não sou daqueles que tem que quebrar a máquina para ter mais emprego, mas em São Paulo aconteceu algo, eu dou exemplo de São Paulo, porque está aqui perto, né, da cidade que moro. Aconteceu uma situação bem, para dizer o mínimo, interessante. Os ônibus
ônibus urbanos, né, os ônibus municipais, tinham um cobrador, como qualquer outro ônibus. Só que aí veio a catraca eletrônica e veio o bilhete único, o bilhete de passagem de transporte. E é óbvio que isso diminuiu a quantidade de cobradores, porque em São Paulo tem ônibus que não tem cobrador, tem só a catraca eletrônica. E se a pessoa quiser pagar em dinheiro, ela paga para o motorista. Né? Essas lotações, lotação oficial, né, não clandestina, não tem cobrador mais. Aí você é contra a catraca eletrônica, que ajuda, porque você põe um crédito e não fica andando com o dinheiro para lá e para cá. Na verdade, você tem que se adaptar. É igual eu vou dar um exemplo para você. Vou abrir meu coração. Eu gosto de sala de aula. Eu fui criado dando aula para aluno, em giz, sujando a roupa de giz, olhando para o aluno, dando aula raiz, professor Rutz. Só que o Evandro Guedes, quando eu comecei a trabalhar no Alfa lá em 2013, ele me disse que era necessário começar a dar aula pela internet, que tinha que levar aula até o Acre, até o Rio Grande do Sul, até a Bahia, até lugares que não tinham presencial do AlphaCon. E é o que eu estou fazendo aqui. Anos depois eu tenho um estúdio na minha casa, onde eu faço eventos e gravo esse curso que você está assistindo para o AlphaCon. Então é a globalização. É a consequência tecnológica da globalização. Agora, eu poderia não me adaptar. Como eu vi muito professor não se adaptando. Não vou montar um estúdio em casa, eu não vou gravar online, eu não vou dar aula por uma câmera. E aí causa desemprego. Mas o desemprego, ele pode ser suprido com treinamento, com educação. Por exemplo, o AlphaCon, tudo bem, no meu caso, eu sou professor de informática, eu trabalho também com tecnologia, então foi fácil. Mas o que o AlphaCon fez para o professor que nunca tinha mexido no computador? Para um professor que nem imaginava como montar home studio? Suporte, treinamento, assessoria. E o suporte não é puxação de saco, fantástico. Porque a equipe de áudio, a equipe de estúdio do AlphaCon é nota 10, desde sempre me ajudou. Então é isso, né? Se você não se adapta, tem o desemprego. Essa é uma polêmica. Por isso que é apresentado dessa forma em prova. Bom, a aculturação pode descaracterizar os costumes culturais de um determinado país. Isso é importante. Isso é muito importante. Todo mundo conhece o dia do Halloween. Pouca gente conhece o dia do Saci e do folclore brasileiro. Todo mundo conhece os livros de Harry Potter. Mas talvez as pessoas não conheçam livros de autores brasileiros consagrados. Eu ia falar Monteiro Lobato, mas é complicado, né? Está se questionando muito a obra do Monteiro Lobato por coisas que ele escrevia, mas nós temos grandes escritores, né? Sei lá, Mário Quintana. Então, todo mundo acompanha... todo mundo assiste... Eu gosto muito dos filmes da Marvel. Gosto muito, eu sou fã da Marvel. Mas o número de pessoas no Brasil que assistiu Vingadores Endgame, em que derrotam o Thanos, os Vingadores derrotam o Thanos, foi infinitamente maior do que as pessoas que assistiram Bacurau, A Vida Invisível, filmes nacionais, Aquários, filmes nacionais. Por aí vai, por aí vai. Então isso é a aculturação. Bom, pontuando agora, os tipos de globalização, isso é muito importante. A globalização econômica é a mais importante, digamos assim, porque tem a ver com o mercado. Então, quando se fala de globalização econômica, existe direta relação com o mercado, existe direta relação com a economia, com as multinacionais, com tudo isso que eu forcei tanto para falar com você. Então, é o tipo de questão que cai em prova, né? Indica a alternativa que apresenta os tipos de globalização e por aí vai. Então, a globalização econômica é aquela em que as empresas atuam em mercados ultranacionais, mercados internacionais, cada vez mais existem empresas multinacionais. Eu falei aqui do filme Bacurau, né? O filme que ganhou o prêmio em Cannes, em 2019, um filme brasileiro. O filme Bacurau, apesar de ser oficialmente um filme brasileiro, é uma produção franco-brasileira. Então é também uma produção francesa. A globalização econômica é aquela da abertura dos mercados estarem cada vez mais multinacionais. Globalização cultural, que é também algo que eu falei muito aqui na aula. A globalização cultural, tome muito cuidado, porque a globalização cultural é diferente da aculturação.
São movimentos que dialogam, mas são diferentes. São movimentos que dialogam, mas não é sinônimo. Então vamos entender. O que é a globalização cultural? É você conhecer uma banda francesa. É você conhecer um time de futebol, porque o esporte é um aspecto cultural, né? Da cultura popular. É você conhecer um time de basquete. Quem é o armador do Bulls? Quem é o ala do Lakers? Quem é o centroavante do Atlético de... Vamos falar de futebol, que é o que eu gosto, né? Porque aqui é o seguinte, meu irmão. Vai Brasil. Quem é o centroavante do Atlético de Madrid? Quem é o goleiro da Inter de Milão? Quem é o ponta esquerda é foda, nem tem mais no futebol. Quem é o zagueiro de área do Dinamo de Kiev? Isso é globalização cultural. Você conhecer as culturas de outro país. Agora, o que é a aculturação? É você assimilar esta cultura. Por exemplo, eu sei que existe o Chicago Bulls e o Lakers. Isso é globalização cultural, utilizando esporte. Eu ponho a camiseta do Bulls, falo que eu torço pro Bulls. É a aculturação. É a cultura de fora chegar em você. Eu gosto de rock and roll. Então eu gosto de Black Sabbath, White Stripes, The Killers, The Spoon, mas eu não conheço bandas nacionais. Conheço, tem ótimas. Tem uma chamada Hellas Pública que eu gosto bastante e outra chamada Acústicos e Valvulados. Fica a dica. Mas quando eu gosto das bandas gringas e as bandas gringas são a minha única referência, é a aculturação. E finalmente a globalização da informação, que é a chamada revolução que a internet trouxe. Olha, isso cria, tema que eu vou desenvolver em outra aula, que é o chamado mercado intangível. E o mercado intangível gera uma economia intangível. É o cara que faz Uber, é o cara que trabalha no... A economia intangível, ela chegou a tal ponto que o cara tem uma moto ou uma bicicleta e ele se cadastra nesses aplicativos de entrega de comida. Perfeito, não é novidade para ninguém. Todo mundo pede comida nesses aplicativos, sem novidade. O fato é, no dia 1º de julho de 2020, acontece a primeira greve dos caras que trabalham nos aplicativos. Então olha como essa economia intangível, olha como o mercado sendo cada vez mais vinculado à internet, pega elementos da vida real como greve, organização sindical e joga para o mercado intangível. Os caras fizeram greve. Foi um caos. Não dava para sair, né, das grandes cidades com motivos justos, com motivos de salário, direitos trabalhistas, enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, a globalização da informação é chamada economia intangível. É a economia em que você tem referências que não são mais tangíveis. É o e-business, é o e-commerce. Então, esses são os 4 elementos, só para a gente fechar. Globalização econômica, cultural, a aculturação, que não é a mesma coisa da globalização econômica, da globalização cultural, e na globalização cultural entra também o esporte e da informação. Perfeito? Então, espero que você entenda como é abordado globalização em prova, como pode cair na sua prova. Muito obrigado pela sua presença assistindo essa aula.